Código binário. Como dois dígitos fazem qualquer máquina funcionar. Código binário é responsável pelo funcionamento de qualquer máquina. Por fora vemos o smartphone, computador ou notebook. Essa é a parte de transformação digital que todo mundo enxerga fisicamente. Porém, o que pouca gente sabe ou parou para pensar é de maneira as máquinas com circuito digitais funcionam, como as mais diversas informações não chegam a como as mais diversas informações chegam a aparelhos tecnológicos virtualmente. A resposta é simples e se resume em duas palavras: código binário. Invenção antiga, o código binário é responsável pelo funcionamento de praticamente qualquer máquina com que você interage atualmente. Ele, por exemplo, transforma o texto digitado em um teclado em uma letra de fato, mas como é possível isso acontecer? Entenda abaixo tudo sobre o código binário. O que é código binário? O código binário é uma forma de exibição e transmissão de informações que usa como modelo bits, binary digit. Trata-se de um padrão que se utiliza na combinação de algoritmo ou níveis lógicos 0 e 1 para a representação de números, caracteres, cores ou informações, explica engenheiro eletricista Anderson de Oliveira Assis, professor do curso de Engenharia Eletrônica do Instituto Mauá. Em suma, o código binário funciona como um alfabeto de apenas duas letras, capaz de construir todas as formas de diálogos possíveis. Tudo o que nós queremos que os computadores façam tem que ser escrito desta forma. Onde o código binário é usado? Inicialmente, os computadores eram equipamentos eletrônicos enormes com válvulas, chaves e outros elementos. Com o tempo, eles foram diminuindo e hoje um microchip é capaz de fazer uma série de operações ao mesmo tempo. Isso é possível graças ao código binário, explica o físico Reinaldo Bianchi, professor do Departamento de Engenharia Elétrica do Centro Universitário da FEI, Fundação Educacional Ináciana. Cada chip existe milhões de transistores que são usados para guardar os dados, e como ele só pode estar no estado ligado e desligado, essas informações são armazenadas como 0, desligado e 1, ligado. Ele salienta que não são apenas os computadores que usam esse sistema, mas todos os equipamentos eletrônicos, tais como televisores, celulares e até mesmo fornos de micro-ondas. Se usa um controle digital, utiliza o código binário, diz Bianchi. Como o código binário funciona? Quando, por exemplo, um texto é transmitido de um teclado para um computador, tudo o que estiver no conteúdo é transformado num código binário constituído em uma sequência de zeros e uns, na qual cada combinação diferente representa um caractere distinto. Da mesma forma, quando uma imagem é transmitida em um sistema computacional, cada pixel dela é transformado em uma combinação de bits 0 e 1, simbolizado por 8 bits que representa, portanto, cada componente de cor do pixel, R red, G green e B blue, nomes em inglês das cores vermelho, verde e azul, respectivamente, esclarecendo assim como é feita a tradução e leitura do código binário. O entendimento do significado de sequências em código binário pode ser feito em diversas maneiras. Caso a intenção seja apenas traduzir números decimais, que são aqueles que usamos cotidianamente, para números binários, qualquer calculadora consegue fazer isso por meio de uma regra matemática de Bianchi define como muito fácil. Porém,
Se um programa de computador é escrito em um vocabulário de programação como C, C++, Python ou Java, ele precisa ser traduzido para a linguagem de máquina com o uso de programas específicos chamados interpretadores ou compiladores, afirma. Como foi explicado anteriormente, ao contrário do que acontece com os números do sistema decimal, que conta com um algarismo de 0 a 9 para representar qualquer combinação numérica, o número binário faz isso usando apenas 2 dígitos. Para escrever 23 usamos essa linguagem, por exemplo, ficaria assim: 00010111, sendo que 0010 representa o número 2 e 0011 o algarismo 3. Já o código binário para a palavra UOL é 01010101, 01001111, 01001100. Como surgiu o código binário? Esta forma de linguagem tecnológica antiga e foi encontrada pela primeira vez na história no século III a.C., quando o matemático indiano Pingala descreveu um sistema numérico binário representando os números de 1 a 8 apenas com os dígitos 0 e 1. Desta forma, os códigos que ele criou para representar esses algoritmos foram pensados assim em ordem crescente: 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 e 1000. Atualmente, a citada sequência é simbolizada de outra maneira: 0011, 0001, 0011, 0010, 0011, 0011, 0011, 01, 00, 0011, 0101, 0011, 0110, 0011, 0111 e 0011, 000. Quem deu origem ao código binário moderno? Somente no século XVIII, o sistema numérico binário moderno foi documentado de forma abrangente. No artigo Explicação de Arithmetic Binary, Explicação da Aritmética Binária em tradução livre, Gottfried Leibniz usou o algoritmo 0 e 1, tal como o sistema numérico binário é utilizado atualmente. Já em 1854, o matemático britânico George Boole publicou um artigo no qual detalhou um sistema lógico que se tornaria conhecido como álgebra booleana. O estudo descreve o processamento de sinais em forma de expressão álgebra, o que foi fundamental para o desenvolvimento e aplicação do sistema binário a circuitos eletrônicos. Quem levou o código binário a computadores? A ideia de Boole serviu de base para a tese do matemático Claude Shannon, conhecido por ter criado tanto o computador digital quanto o projeto de circuito digital em 1937, enquanto estudava mestrado de Massachusetts Institute of Technology, MIT, nos Estados Unidos. Quando o assunto são códigos para programação, o americano Herman Hollerith foi um dos primeiros que utilizou o código de máquina em sua empresa, já que foi um dos fundadores da IBM, ressalta Bianchi. Códigos binários em computadores eletrônicos surge com o primeiro computador, o ENIAC.